Olá, meu nome é Maria Rita Araújo Medeiros, eu sou discente de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço. Meu trabalho tem como título Armazenamento de semente copaífera do quê em diferentes tempos e ambiente e foi orientado pela doutora Ana Paula Donald Fernandes. A copaífera é uma espécie florestal de ampla distribuição no Brasil. É impossível, principalmente aqui no nosso estado, a gente já não ter escutado falar sobre a copaíba e a grande importância dela. Falar de copaíba é lembrar de óleos essenciais, é lembrar das propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas. Os extratos vegetais são recomendados para o controle de fitopatógenos. Apesar de todo esse conhecimento que a gente tem, a literatura ainda é muito escassa, os estudos são muito escassos sobre dormência, armazenamento e germinação. Com isso, esse trabalho ele visou avaliar o armazenamento de espécies de copaífera em diferentes ambientes e tempos. Materiais e métodos. As sementes foram coletadas no município de Bujaru, no estado do Pará, no ano de 2020. Depois da coleta, as sementes foram armazenadas em sacos plásticos e armazenadas em 3 ambientes diferentes: freezer, geladeira e ambiente, e dividida em 4 tempos: 0, 30, 60 e 90 dias. Em relação à avaliação da germinação, a gente avaliou o teor de água, índice de velocidade de germinação, comprimento das plântulas e massa fresca e seca das plântulas. Dando início aos nossos resultados e discussões, essa primeira tabela a gente avaliou os 3 ambientes diferentes, né? Ambiente, freezer, geladeira, e as 5 variáveis: umidade, porcentagem de plântulas normais, índice de velocidade de germinação, comprimento e massa seca, dando ênfase ao teor de água, aonde não teve diferenças significativas, né, variando de 16% a 17%, e essa variação ela se deve ao grau de maturidade, à umidade relativa do ar durante o período de dispersão e pelo seu beneficiamento. Em relação às plântulas normais, a porcentagem de plântulas normais, elas também não houveram diferenças significativas, variando de 41% para geladeira e ambiente e 47% para freezer. E as sementes apresentaram uma dureza na sua estrutura tegumentar. Essa disponibilidade de água foi suficiente apenas para a emissão da radícula, que foi muito rápido, porém foi insuficiente para promover o amolecimento e o rompimento do tegumento para o desenvolvimento de plântulas normais. Bom, nessa tabela 2 a gente vai analisar esses quatro tempos de 0, 30, 60 e 90 dias do estudo para as mesmas variáveis, dando ênfase ao índice de velocidade de germinação, onde não apresentou diferenças significativas para 0 e 30 dias, havendo o maior resultado para 30 dias, o maior valor, tendo uma queda em 60 dias, apresentando 0,68, e em 90 dias teve essa queda bem brusca, né, apresentando um valor de 0,16. O mesmo acontece para o comprimento, onde não houve diferença significativa para 0, 30 e 60 dias, havendo uma queda em 90 dias, apresentando 12,93. Bom, nessa tabela 3, a gente vai analisar o tempo médio de germinação para os 3 locais diferentes de armazenamento e os 4 tempos diferentes, aonde 0, 30 e 60 dias não apresentaram diferença significativa entre ambientes. Porém, em 90 dias, apresentou valores iguais, tanto em ambiente como em geladeira, apresentando diferença significativa para freezer, que demorou 35 dias para germinar, assim prejudicando o desenvolvimento das primeiras plântulas e perdendo seu vigor. Bom, no que se refere à massa seca, tanto o ambiente como o freezer se diferem estaticamente entre si, mas sem diferenças significativas para a geladeira. A gente conclui que, apesar das sementes terem sido coletadas no mesmo período, nas mesmas condições de armazenamento, somente as sementes que foram armazenadas por 30 dias tiveram bons resultados, independente de estarem armazenadas no freezer, geladeira ou ambiente. Minhas referências, agradecimentos, obrigada.